Começam a vazar os nomes de parlamentares envolvidos no esquema do mensalão do INSS. Assunto para a repórter Berenice Leite. Senador maranhense, aliado de Carlos Lupe, é um dos apontados pela PF como integrante da quadrilha que roubou aposentados e pensionistas. É o que a Berê vai contar aqui pra gente. Boa tarde, Berenice. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Oi, Geise, boa tarde para você, para todo mundo que está nos assistindo. Pois é, os nomes já estão aparecendo e o primeiro deles é o do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. A polícia apura qual seria a ligação dele com o careca do INSS, o empresário Antônio Carlos. Isso porque já existe uma confirmação, investigadores, fontes ligadas à investigação, revelaram que ele, o senador Everton Rocha, já teria se encontrado em outras oportunidades com o careca do INSS, ele que é apontado como o principal operador desse esquema de fraude do INSS, dos descontos indevidos na folha dos aposentados. Qual seria a ligação do senador com ele? Afinal, eles já teriam se encontrado tanto no gabinete quanto informalmente em um churrasco na casa do senador. A gente tem ainda informação no dia de hoje, inclusive temos uma foto que mostra, além do senador, o atual ministro da Previdência. Olha aí nessa foto, aparecem alguns diretores do INSS e o então deputado federal Volney Queiroz, que hoje está no Ministério da Previdência. Eles estão nessa foto que foi tirada em janeiro de 2023, logo que Lula assumiu o mandato, todos sorridentes nessa foto. Então a polícia está apurando. A gente lembra que o mensalão do INSS envolve pelo menos 15 parlamentares, entre deputados e senadores, que tinham uma influência indicando pessoas de confiança para trabalharem dentro do INSS, e essas pessoas, mediante pagamento de propina, forneciam as informações dos aposentados para essas entidades que faziam os descontos indevidos. E em contrapartida, os deputados e senadores envolvidos no esquema recebiam aí uma mesada no valor de até R$50 mil todo mês, caindo ali na sua conta, sua parte, pela participação nesse esquema. Bom, essa situação toda envolvendo parlamentares aumenta ainda mais a pressão pela instalação imediata da CPMI, do INSS ou da CPI, que tem inclusive uma ação movida pelo deputado Nicolas e está aguardando o posicionamento aqui do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o posicionamento de alguns parlamentares. A gente tem aqui inclusive um vídeo divulgado pelo deputado Kim Kataguiri, que usou as suas redes para botar pressão aí, que as autoridades façam a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Vamos ver. Primeiro nome de parlamentar citado na investigação da Polícia Federal é o senador Everton Rocha, do PDT. A polícia menciona operações de R$45 milhões do advogado Willer Tomás de Souza, registrados de maio a novembro de 2021. Willer Tomás é tido no meio político como próximo de nomes ligados à base do governo Lula, como o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Em média, parlamentares envolvidos no desvio do INSS receberam R$50 mil por mês de mensalão. A Polícia Federal já vai escutar o Everton Rocha sobre esse escândalo do INSS. É importante dizer que, até então, o senador Everton Rocha deve ser ouvido na condição de testemunha, colaborando com as investigações. A polícia apura ainda qual seria a ligação dele com uma das entidades que está sendo investigada de fazer esses descontos na folha dos aposentados, a CONTAG. Existe, inclusive, uma fala do presidente da CONTAG tecendo elogios ao senador Everton Rocha. Ele disse o seguinte, que o senador seria um companheiro sempre muito firme e que acreditava em todo o serviço prestado pelo senador, se referindo na época ao trabalho envolvendo a agricultura familiar. Pelo menos é o que mostra esse contexto. Agora, é importante dizer que a partir do momento em que parlamentares
parlamentares entram também nessa investigação, a questão da propina, que pode ser que estava rolando mesmo aqui dentro do Congresso Nacional, aí a gente está falando de foro privilegiado. Então a Polícia Federal vai passar a ter que pedir autorização do Supremo Tribunal Federal, até mesmo para quebra de sigilo, tudo que for no tocante a essas pessoas que já estejam sendo colocadas na condição de investigados, e como eu disse, o senador ainda está na condição de colaborador, testemunha, ainda não precisa de autorização. Mas se tornando investigados, esses parlamentares, como tem o foro privilegiado, vão precisar aqui também do aval do STF para que a Polícia Federal continue as suas investigações. Geise.